Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Gravação iniciada aqui também. Bom dia, todos os conselheiros. Iniciaremos mais uma semana de sessões, reunião do mês de fevereiro de 2021. Temos bastante resistência na pauta. Estamos com os conselheiros doutor Andrada, doutora Tatiana, doutor Luiz Eduardo, doutor Valcir, doutor Jorge Almiro, doutora Érica, doutora Vanessa e eu, Rodrigo, presidente. Iniciaremos já pelo item número 1 da pauta. Relator doutor Valcir Gassen, contribuinte ao Intercemet Brasil. E vai ter um vídeo, vai ter um acompanhamento também. Então a doutora Patrícia poderia convocar já o advogado que vai acompanhar. Ok, presidente, farei a convocação. Item 1 da pauta. Doutor Sidney, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Doutor Sidney, está nos ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, sim, todos. Tudo bem? Bom dia, doutor Sidney. Então é um vídeo gravado, né? Isso. Tá. Então vamos iniciar com o relatório, doutor Valcir. Bom dia a todos e todas. Bom dia, doutor Sidney. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em 11 de outubro de 2017, em face do acórdão 302.001.882 de 2016, que foi integrado pelo acórdão 302.002.100, em sede de embargos, em 2017. A ementa do primeiro acórdão é a seguinte: manifestação de inconformidade intempestiva, preclusão processual, análise do recurso voluntário. Já do embargos, é a questão da decadência, preliminar arguida apenas em segunda instância, incerteza quanto às provas apresentadas, necessidade de diligência, competência da autoridade julgadora de primeira instância administrativa, rejeição. Por intermédio do despacho do exame de admissibilidade de recurso especial, de 2017, a presidente da primeira sessão do CARF deu seguimento ao recurso para a rediscussão da matéria decadência, a questão de ser ou não matéria de ordem pública e dever de análise. A Fazenda Nacional teve ciência do referido despacho e informou que não apresentará contrarrazões, de 2017. Este é o relatório, senhor presidente. Então vamos disponibilizar o vídeo. Vou disponibilizar agora, presidente. Só peço que todo mundo feche o microfone, senão o vídeo vai dar defeito. Bom dia. Da terceira turma da Câmara. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Eu falo em nome da Intercemet Brasil S.A. no recurso especial 1088001010451/0073. Nesse recurso especial discute se o CARF pode analisar a matéria de decadência alegada apenas em sede de recurso voluntário. Para melhor compreensão, peço licença para fazer uma breve introdução. No ano de 2000,
a recorrente fez um pedido de restituição no valor de 8 milhões e meio de imposto de renda do ano calendário de 1999. Posteriormente, ela fez 2 pedidos de compensação, uma de 1 milhão e 900, outra de 50 mil reais. A DERAT de São Paulo reconheceu esse direito creditório de 8 milhões e meio, homologou essas compensações de 1 milhão e 900 e de 50 mil reais e determinou que o saldo remanescente de 6 milhões e meio fosse utilizado para compensação de ofício. Além disso, a DERAT também identificou um débito de 5 milhões e 600 mil reais. Intimada, a recorrente apresentou defesa e a Delegacia Regional de Julgamento manteve essa decisão da DERAT. Quando foi elaborar o recurso voluntário, verificou então que esses débitos compensados de ofício no montante de 6 milhões e meio, assim como esses outros débitos identificados pela DERAT de 5 milhões e 600, haviam sido já compensados em DCTF sem processo no ano de 2000. Isso então, em razão disso, a recorrente alegou em seu recurso voluntário a decadência, porque esses débitos não haviam sido constituídos por lançamento tributário, conforme dispõe a súmula 52 desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que assim dispõe: os tributos objeto de compensação indevida formalizada em pedido de compensação ou declaração de compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício. A segunda turma da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento entendeu que essa questão da decadência não poderia ser analisada na instância superior sem antes ter sido apreciada pela instância ordinária, pela DRJ. Contudo, esse entendimento da segunda turma da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento diverge do entendimento da primeira turma da segunda Câmara da primeira sessão de julgamento, conforme detalhado, explicado no recurso especial. Diverge ainda também do entendimento da primeira turma da terceira Câmara da terceira sessão de julgamento. Então, senhores e senhoras julgadoras, o que se espera e o que se pede é que essa questão da decadência possa ser analisada pela instância superior, ainda que alegada em sede de recurso voluntário, ou então conhecida de ofício por ser matéria de ordem pública. Por essas razões, pede e espera que seja dado provimento ao recurso especial para que o processo seja baixado à segunda turma da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento para analisar a questão da decadência ou até mesmo, se for necessário, realizar as diligências necessárias para a instrução e julgamento do recurso voluntário da empresa Intercement Brasil. Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia. Doutor Wilson, tem que retirar. Estou retirando no minuto, presidente. Perfeitamente, retirado. A palavra ao relator para proferir o voto. O recurso especial interposto por contribuinte é tempestivo. Foram apresentados o acórdão 1201-001-643 e o acórdão 3301-003-053, da turma que eu participei, na condição de acordos paradigmas, para demonstrar divergência jurisprudencial quanto à decadência, dever de análise devido à matéria ser de ordem pública. Com a devida vênia ao despacho de exame de admissibilidade e recurso especial, entende-se que não restou demonstrada e comprovada divergência interpretativa por falta de similitude fática entre o acordo recorrido e os acordos indicados como paradigmas. Cite-se as emendas dos acordos recorridos.
o Acordo 3302-001-882, como a gente já viu antes do relatório, é comprovado nos autos que a manifestação de inconformidade foi apresentada após 30 dias, contados a data em que foi feita a intimação da exigência do saldo devedor, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 9 da Lei 9.430, correta a decisão do colegiado de primeiro grau que reconhece a intempestividade. Daí a segunda parte da emenda é sobre a recorrente se insurge contra a suposta não homologação de compensação de ofício. Já no Acórdão 302, que é o acordo integrativo que rejeitou os embargos, da análise dos documentos carreados dos autos, não há certeza quanto à data da entrega das DCTFs que servirão como termo inicial para a contagem do prazo quinquenal para a homologação da compensação nelas procedidas. Verifica-se nos acordos acima recorridos que se trata de intempestividade da manifestação de inconformidade e acerca da decadência e embargos. Esse é o núcleo da discussão. O Acórdão 1201-001-643 é apresentado como paradigma tem a seguinte emenda. IRPJ, incorporação, decadência em matéria de ordem pública. A decadência constitui matéria de ordem pública, razão pela qual não é atingida pela preclusão. Para os tributos lançados por homologação, caso do IRPJ, havendo antecipação de pagamento, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação. O termo inicial para a contagem do prazo decadencial é 5 anos, no caso de extinção de empresa por incorporação, é a data de ocorrência do fato gerador, que corresponde à data do evento societário. Já o Acórdão 3301-003-053, de relatoria da conselheira Semiramis, matéria de ordem pública, reconhecimento de decadência e apreciação de ofício. As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto de recurso voluntário. O reconhecimento de decadência do caráter tributário é matéria de ordem pública. E, digo eu, na análise constata-se não aderência entre o acordo recorrido e os indicados como paradigmas, visto a falta de similitude fática entre eles. A primeira questão refere-se que nos acordos de casos com paradigmas temos lançamentos de ofício, enquanto o recorrido pedidos de compensação, restituição. Já a segunda questão é que nos paradigmas não se tratou da intempestividade da defesa, como é o caso de matéria central no recorrido. Os paradigmas deveriam tratar da intempestividade da defesa e, neste contexto, de se apreciar ou não de ofício a matéria referente à decadência. Aqui cito um trecho do Acórdão 302-001-882, que bem esclarece que a matéria central é a intempestividade na manifestação de inconformidade, e folha 740. O recurso voluntário é tempestivo e a recorrente está devidamente representada, por isso dele conheço. Em primeiro plano, cumpre analisar a questão da intempestividade da manifestação de inconformidade, posto que, se não superada essa questão, não será apreciada qualquer outra alegação do recurso que não seja esta. Esse foi o entendimento do 302-001-882. Apesar dos embargos rejeitados depois. Mesmo diante de tal argumento, não merece acolhimento a preliminar de tempestividade ou mesmo a admissão da manifestação de folhas 358 e 366 dos autos do processo administrativo em IPIC, pois o dispositivo indicado pelo recorrente para atribuir a tempestividade da sua manifestação de inconformidade emana o motivo de sua rejeição. Então, o exposto vota-se por não conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Valcita. Vamos primeiro votar o conhecimento. Doutor Andrada. Bom dia. Vou parabenizar o doutor Valcir, que captou bem a situação aí do não conhecimento do recurso. Eu até acrescentaria, doutor Valcir, que o acordo recorrido, quer dizer, a matéria trazida a julgamento foi decadência, dever de análise por se tratar de matéria de ordem pública. Ok. Acho que quase todos aqui, talvez seja unânime esse entendimento, que se trata de uma matéria de ordem pública. Só que o acordo recorrido, ele não afastou esse entendimento. Ele entende que é matéria de ordem pública. Ele está explícito no voto do acordo recorrido, que é o acordo de embargos, de que decadência seria matéria de ordem pública.
Porém, ele não apreciou porque não tinha elementos suficientes para constatar, comprovar a decadência. E no meu entendimento, assim, só comentário, ele jamais deveria ter analisado, mesmo sendo matéria de ordem pública, a questão da decadência. O processo aqui é um processo em que a manifestação de conformidade foi intempestiva, sem dúvida nenhuma intempestiva, e foi declarada intempestividade já no DRJ. Manifestação de conformidade e impugnação intempestiva não é matéria de competência dos órgãos julgadores. Se tem alguma revisão de ofício para manter a legalidade do lançamento, ou a legalidade da negativa de homologação de compensação, ou coisa parecida, isso é matéria de competências das DRFs, revisão de ofício, artigo 149 do CTN. Se a manifestação é intempestiva, não tem que abrir processo para verificar se tem matéria de ordem pública ou não tem matéria de ordem pública. Mas, de qualquer forma, de fato, as situações são bem distintas. O acórdão recorrido é um acórdão, um pedido de restituição, processo de pedido de restituição e compensação. Nos paradigmas são lançamentos, e nos paradigmas não tem a intempestividade do recurso. Os paradigmas trata-se de fato de preclusão, deixou de apresentar matéria de decadência na impugnação e ela foi conhecida de ofício pelo CARF. Mas não tinha intempestividade da impugnação ou da manifestação de conformidade. Então, acompanho o relator, presidente, só gostaria de fazer esses comentários. Doutor Tatiana. Presidente, o doutor Andrada esclareceu muito bem, acho que o doutor Valcir também, né, porque teve uma preliminar antes, né, que é a questão da intempestividade, então eu acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz. Presidente, faço questão de parabenizar e reconhecer o mérito da análise do relator. Ele contextualizou a questão. Não estamos falando aqui se decadência é ou não matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício. Estamos discutindo se uma impugnação, ou no caso uma manifestação de conformidade intempestiva, permite que, ao arrepio do 7235, alguém sem competência para tal julgue uma matéria por ser de ordem pública, já que não houve a devolução da competência ao colegiado para julgar. E, nesse ponto, devia ter sido trazida um paradigma em que, numa situação de intempestividade, a decadência tivesse sido julgada. Perfeito, quero só parabenizar o relator. E acompanho. Doutor Jorge. Bom dia a todos. Acompanho o relator, presidente, pelo meu conhecimento. Doutora Érica. Bom dia. Também acompanho o relator pelo meu conhecimento. Doutora Vanessa. Bom dia a todos. Eu acompanho o relator pelo não conhecimento. Aqui me parece que, como bem pontuaram o relator, e tanto o doutor Andrade quanto o doutor Luiz, existe um óbice antes de se analisar a decadência, que é a intempestividade da manifestação de inconformidade. Então, por isso, eu entendo que não se deve conhecer do recurso. Perfeito. Também não conheço do recurso, assim como o relator. Então, proclamando o resultado, o recurso foi não conhecido por unanimidade de votos. Obrigado a todos, obrigado, doutor Sidney. Obrigado, boa sessão a todos. O próximo item nós temos explanação oral, o item número 7. Doutor Luiz Eduardo Oliveira Santos.
Perfeitamente, presidente. Estou disponibilizando. Recorrente Deutschbeck, interessado Fazenda. Patrícia, pode convocar, patrona. Farei a convocação, presidente. É um vídeo com acompanhamento, no caso, de novo. Doutor Luiz, só tem uma página aqui, sem nada. Exatamente, eu vou deletar. Se vocês abriram, por favor, deixem fechado. Eu vou copiar de novo para a pasta compartilhada, tá? Ele está aqui aguardando. Tem certeza? Tem certeza que devo excluir. Agora é a minha rede que não está lá muito boa. Um minuto, por favor, presidente. Não está respondendo. Eu tô ouvindo. Oi, estou ouvindo, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Vinícius. Alguém está com o arquivo aberto? Não abriu o arquivo ainda. Eu abri, mas já fechei. Está fechado. Tem alguém com ele aberto, porque tem aqui embaixo, tem o... Alguém está com ele aberto. Alguém está com ele aberto. Ali, acabou. Fecharam. Pronto, Luiz, não tem ninguém com ele aberto mais não. Perfeito. Agora eu vou deletar esse aqui que está dado. Consegui deletar. E vou agora disponibilizar. Peço que ninguém abra, por favor. Enquanto eu não disponibilizo e vejo se ele está chegando lá corretamente. Já chegou. Que engraçado. Por favor, ninguém abra, eu quero ver. Chegou com 0 KB. Ah. Eu não sei o que está acontecendo, vou tentar de novo. Deixa eu ver se ele está... Eu vou salvar com outro nome, só um minuto. Estou tentando abri-lo. Meu Deus. Um minuto, presidente, eu não sei o que está acontecendo. Doutor Vinícius, eu peço um minuto, presidente. Consegui abrir aqui. Pois não. Salvar como? Vou tentar salvar agora na pasta compartilhada com outro nome. Acho que agora eu vou conseguir salvar. Agora sim, 509 KB. Todos podem abrir, fiquem à vontade.
consegui abrir... Estou pronto, presidente, quando o senhor... Relator. Perfeitamente. Presidente, trata-se aqui de imposto de renda da pessoa jurídica. O período é o ano de 2007 e o assunto é nulidade do lançamento por ajuste da aumento. Originalmente foi relativo a imposto de renda e contribuição social por ganhos em devolução do patrimônio social de entidades isentas, que foi considerado como outros resultados operacionais no âmbito da operação que ficou sendo conhecida como desmutualização da Bolsa de Valores Bovespa. A diferença entre o valor das ações recebidas e aquele valor originalmente entregue para a formação do patrimônio da associação civil, porque era uma associação civil sem fins lucrativos que se tornou ou se transformou numa sociedade por ações. E a diferença entre o valor entregue para a formação do patrimônio da associação e o valor das ações recebidas na operação foi tributado. Foi apresentada impugnação, na qual o sujeito passivo requeriu o cancelamento do lançamento, mas a DRJ de São Paulo, no acórdão 16.26.160, negou o provimento à impugnação. Então, foi interposto recurso voluntário, repisando os argumentos da impugnação, e sobreveio a decisão recorrida. Primeiramente, uma resolução, número 11.02.000.310, que decidiu converter o julgamento em diligência para verificar se os valores da venda das ações da Bovespa Holding e da BNF foram nas ET, se o ganho, objeto dos autos de infração de imposto de renda e contribuição social, teria sido oferecido a 2008, 2019, no momento da alienação das ações da Bovespa Holding, conforme alegado em impugnação, e, em caso afirmativo, apresentar de forma conclusiva e justificada a apuração do tributo que seria devido, considerando que teria ocorrido, então, alternativamente, uma postergação do tributo. Restou esclarecido que houve, sim, a posterior tributação em anos subsequentes e que, portanto, o efeito da operação teria sido de postergação do tributo. Perdão, alguém está com o som ligado além de mim. Doutor Luiz, eu acho que é o microfone do patrono. Não sei se mais alguém não está conseguindo ver a câmera. Eu botei mudo. Eu tomei a liberdade de colocar como mudo o microfone do patrono. Ele liga, voltando a falar da resolução, parecido que a operação não teria implicado em falta de tributação, porém em postergação dessa tributação. Em face desse esclarecimento, sobreveio o acórdão 14.02.002.954, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o imposto de renda lançado ao valor que seria a diferença entre aquele devido no momento do fato gerador e aquele devido no posterior recolhimento, cancelando a exigência de contribuição social e cancelando também a multa isolada exigida no mês de outubro de 2007. Foram opostos embargos pela Fazenda Nacional, alegando contradição e obscuridade, porque o voto teria mantido a multa isolada e no deciso a multa isolada foi excluída. Então, o acórdão integrativo 14.02.003.746 esclareceu que o problema estava no voto e acolheu e proveu os embargos sem efeitos infringentes. Então, o sujeito passivo apresentou também embargos, opôs embargos,
mas esses, alegando omissão, foram rejeitados pelo presidente da turma, e finalmente vem o recurso especial do sujeito passivo. O recurso especial tratava de duas matérias. A primeira, erro na fundamentação do auto de infração, trazendo como paradigma o acórdão 9101-002-554, alegando que, não tendo observado as regras previstas para o caso de postergação do tributo, o lançamento original teria sido nulo. E a matéria número 2 é que, na postergação, deve haver o cancelamento das multas de agosto de 2007. Essa matéria, não tendo sido pré-questionada, segunda, não foi admitida. Portanto, o presidente da Câmara deu seguimento parcial ao recurso apenas para a discussão da matéria 1. Se o erro na fundamentação do auto de infração, falta de recolhimento versus postergação, implica nulidade ou não. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional não se insurge contra o conhecimento, mas no mérito pede negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Obrigado a tudo isso. Tem um videozinho no YouTube, o senhor pode colocar? Senhor presidente, senhores conselheiros, minhas saudações a todos. Conforme exaustivamente exposto nos presentes autos, a questão discutida no presente recurso especial diz respeito à validade de lançamento efetuado sem observância das normas aplicáveis. Em breve resumo, a recorrente foi autuada por suposta falta no recolhimento do imposto, conforme bem descreve o termo de verificação fiscal. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo agente fiscal autuante, a recorrente efetuou sim o pagamento do tributo, conforme demonstra o respectivo comprovante, sendo esse fato confirmado pela própria administração tributária após diligência empreendida para esse fim. A natureza da falta imputada à recorrente, portanto, deveria ser a de postergação indevida do imposto e não de ausência de pagamento, como restou consignado no auto de infração. E a propósito, senhores julgadores, é bom que se esclareça desde logo, o auto de infração foi lavrado dessa forma mesmo após a recorrente ter exibido o DARF demonstrando o pagamento ao agente fiscal lançador. Lamentavelmente, de nada valeram os apelos da recorrente, pois o agente fiscal autuante limitou-se a dizer que o recolhimento teria sido feito em período não abrangido pelo mandado de procedimento fiscal, razão pela qual ele não seria obrigado a tomar conhecimento desse fato, implicando clara hipótese de recusa à busca da verdade material, que é a razão de ser do processo administrativo. Por ocasião do julgamento do recurso voluntário, a recorrente foi novamente surpreendida, agora com a decisão tomada pela colenda turma ACO, que houve por bem promover ajustes no lançamento para adequá-lo à realidade, refazendo os cálculos e reduzindo o valor da exigência fiscal, quando o certo seria cancelá-la por manifesta nulidade. Na verdade, a decisão recorrida peca por duas razões. A uma, porque, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a competência para a constituição do crédito tributário cabe privativamente à autoridade legitimada para fazê-lo. É dizer, eméritos julgadores, a autoridade legitimada para fazê-lo.
é dizer, eméritos julgadores, apenas a autoridade fiscal autuante e somente, eméritos julgadores, apenas ajustar o lançamento, porquanto investida de poderes para fazê-lo. A colenda turma julgadora compete julgar o recurso voluntário e não emendar o lançamento ou ajustá-lo segundo seus interesses e conveniências. E caso entenda que o auto de infração apresenta defeito insanável, como ocorreu no caso dos autos, o certo é devolvê-lo à autoridade lançadora para que esta o refaça e não retificá-lo. Além disso, importa notar que a natureza do erro incorrido pela autoridade lançadora é de direito e não de fato. Assim entendidos, os erros que não alteram a essência do lançamento, tais como erros de grafia, de somatória e outros que não o comprometam. O erro na determinação da matéria tributável, a exemplo do incorrido nos presentes autos, é erro de direito e não de fato, e como tal, não comporta correção ou retificação por implicar alteração do aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária que guarda relação com a base de cálculo do tributo, bem assim o aspecto temporal, por se tratar de clara hipótese de postergação. Aceitar essa alteração resultaria em grave violação do artigo 146 do Código Tributário Nacional, que proíbe a revisão de lançamento por erro de direito, ao vedar expressamente a modificação de critério jurídico para fazer valer a pretensão fazendária. Repita-se que, no caso dos autos, o que ocorreu foi postergação e não falta de regulamento. Houve, portanto, evidente alteração de critério jurídico adotado no lançamento, promovida com o único fim de manter, em parte, a exigência fiscal e, por consequência, ofendendo o artigo 146 do CTN. Em resumo, ilustres julgadores, o auto de infração, tal como foi lavrado, é nulo de pleno direito e assim deve ser declarado por essa egrégia turma julgadora, por ofender duas disposições legais distintas. A que trata da competência para efetuar o lançamento, regulada pelo artigo 142 do Código, e a prevista no 146 desse mesmo regulamento, que veda a correção de erro de direito consubstanciada na tentativa de alterar o critério jurídico inicialmente adotado, transmudando-o de falta no pagamento do imposto para postergação. Por todas essas razões, ilustres conselheiros, e desde já agradecendo a atenção dos membros desse emérito colegiado, a recorrente requer e espera que seu recurso especial seja integralmente provido, declarando-se nulo o auto de infração lavrado para a constituição do crédito tributário. É isso que se requer e se espera dessa egrégia turma julgadora. Muito obrigado. Encerrado o vídeo, com a palavra ao relator. Presidente, eu conheço do recurso, não houve alegação de não conhecimento e, delimitando a matéria, se essa definição dada pela Câmara Baixa, pela turma recorrida, de que houve postergação, inquina ou não de nulidade o auto de infração. Bom, de forma veemente, presidente, não vejo qualquer nulidade. O que se está discutindo aqui é o fato, a acusação inicial foi alterada? Se tivesse sido alterada, teríamos uma nulidade, e aí material. Agora, mas a acusação não foi. Houve a operação, e a operação é aquela. A questão principal é a mesma
no ato da desmutualização, houve um acréscimo patrimonial tributável nos termos da lei, artigo 17 da 9.532, de 97. Houve, de fato, falta de oferecimento desse ganho à tributação naquele momento. O que se discute, e aí a matéria de defesa, se o posterior recolhimento pode ser imputado ou não a esse fato. A Câmara Baixa, ou seja, a turma recorrida, entendeu que sim, porque imagina, alguém deve 10. Aí mais tarde há um recolhimento que equivale a 8. E esses 2 de diferença, eles são ou não exigíveis? A acusação não mudou. A situação de alteração de fundamentação legal, ela só ocorre quando a acusação é outra. Por exemplo, houve uma acusação de omissão de receita e essa omissão de receita resta comprovado que não ocorreu, então em sede de julgamento alguém aproveita e diz, mas vamos glosar uma despesa. Não houve isso. O que se discutiu é se pode ou não se aproveitar o recolhimento posterior. E a turma recorrida disse pode. Isso não dá a consequência de dizer que a diferença também não é devida. A acusação não foi alterada. Portanto, não vejo novidade aqui por falta de competência da turma recorrida. Para fazer essa alteração, não caracteriza para mim lançamento. Se fosse alteração de sujeito passivo, alteração de período de apuração ou alteração da acusação, perfeito. Agora, o fato de você imputar um recolhimento posterior para reduzir o montante lançado aqui, não mudou a acusação. A palavra postergação não dá o condão de alterar a acusação. Então, concluindo, nego o provimento ao recurso especial. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, eu vou, com a devida vênia, abrir a divergência do relator Dr. Luiz, com base nos fundamentos lançados no acórdão 9101002554, de que na observância dessa postergação ensejaria a nulidade do auto de infração. Foi a posição que a primeira turma da Câmara Superior adotou em caso semelhante. Também voto com o relator. Por maioria de votos, negou-se provimento do recurso. Vencida a conselheira Vanessa, que dá o provimento. Próximo é o item 8. Doutora Tatiana. Recorrente FICAP. Interessado em Fazenda. Teremos citação oral realmente agora. Patrícia, pode convocar o patrono? Farei a convocação, presidente. Item 8 da pauta, doutora Anitta, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado.
Relator Emir. Bom dia. Consegue nos ouvir? Bem, muito bem, obrigado. Com a palavra a doutora Tatiana, é o item 8, recorrente FICAP, interessado Fazenda. Doutora Tatiana, pode proceder à leitura do relatório. Ok. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 301.001.965 da primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, que por unanimidade de votos negou provimento recurso voluntário. Com a seguinte ementa: não há que se falar em decadência, direito da Fazenda de constituir créditos tributários se o lançamento foi efetuado dentro do prazo quinquenal. É irrelevante tratar-se de glosa por compensação indevida de prejuízos fiscais por inexistência e insuficiência de saldos a compensar. Redução de prejuízos fiscais em outro processo, decisão administrativa definitiva, glosa de compensação de prejuízos fiscais procedentes do lançamento. Havendo decisão definitiva na esfera administrativa em outro processo, no qual foram reduzidos os prejuízos fiscais de períodos anteriores, há que se reconhecer a procedência do lançamento. Neste processo, no qual são glosadas as compensações de prejuízos fiscais acumulados por inexistência e insuficiência de saldos a compensar. Ao se constatar que o procedimento fiscal teve início antes da incorporação, que a fiscalização continuou a ser atendida no mesmo local pelo mesmo procurador, sem qualquer comunicado acerca do evento societário, e que a alteração cadastral no CNPJ somente foi feita após a ciência do lançamento, não há que se acolher alegação de nulidade por ter sido o lançamento feito em nome da pessoa jurídica sucedida. A responsabilidade tributária de trato ao artigo 138 CTN não está limitada aos tributos devidos pelos cedidos, mas abrange as multas que, por representarem penalidade pecuniária de caráter objetivo, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. O descumprimento da obrigação principal faz com que ela se agregue imediatamente à obrigação consistente no pagamento da multa tributária. A responsabilidade do sucessor abrange os créditos definitivamente constituídos em curso de construção ou constituídos posteriormente aos mesmos atos. Aí, trata também da taxa Selic e da alegação de descrição genérica, né? O sujeito passivo pôs embargos de declaração em face do referir do acordo, alegando omissões em relação às seguintes matérias: decadência do lançamento e inexistência de concomitância entre presente processo e unidade de segurança. Em despacho aos folhestários, os embargos de declaração foram admitidos. Apreciados os embargos, o colegiado acol por unanimidade de votos não conheceu do primeiro ponto embargado, que é a decadência, por concomitância com a ação anulatória de débito fiscal, e negou provimento aos embargos quanto ao segundo ponto embargado, concomitância com unidade de segurança. O colegiado, então, consignou a seguinte ementa, né? Ao se constatar que a matéria e decadência, objeto dos embargos, é também objeto de ação anulatória perante o Poder Judiciário, descabe qualquer apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, a aplicação da súmula CARF número 1. Não há que se cogitar de omissão da turma julgadora por não se manifestar acerca de alegação de concomitância com a ação judicial na situação em que essa alegação foi trazida em petição extemporânea, absolutamente carente de provas e cujo objeto não se relaciona com o objeto dos presentes autos. Então, o sujeito passivo interpôs recurso especial, ressurgindo com a discussão acerca da nulidade da lavratura do auto de infração contra a pessoa juridicamente regularmente extinta por incorporação, requerendo que se reconheça o flagrante equívoco cometido na indicação do sujeito passivo da obrigação. Foi negado o seguimento, o agravo foi interposto contra o referido despacho, o agravo foi acolhido em despacho parcialmente e dado seguimento ao recurso quanto à seguinte matéria, né? Nulidade de lavratura do auto de infração contra a pessoa jurídica regularmente extinta por incorporação, mas apenas em relação ao paradigma 103.21.233. Então, contra-razões foram apresentadas pela Fazenda, que trouxe que a notificação de demais termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: quando se tratar de ato, decisão lavrado, proferido por pessoa incompetente, resultar em inequívoco cerceamento de defesa. A jurisprudência dessa Câmara Superior firmou orientação no sentido de que não existe prejuízo à defesa quanto aos fatos narrados, efetivamente documentados nos autos, que amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. A fiscalização foi iniciada em abril de 2009, antes, portanto, do ato de incorporação, finalizando em 1 de 8 de 2009. Nesse interregno, a pessoa jurídica incorporadora foi intimada pela auditoria fiscal a apresentar esclarecimentos e documentos.
A empresa, após a incorporação, continuou a operar no mesmo endereço e a ser representada pelo mesmo procurado, o senhor Moacir Rodrigues Frazão. Esse é o relatório, presidente. O doutor Emílio tem 15 minutos. Senhor presidente, ilustre conselheiro relator e demais conselheiros, bom dia. O caso que agora é submetido à apreciação de vossas senhorias, ele está relacionado ao quê? A nulidade ou não, ou seja, um vício material desse auto de infração. Por quê? Porque a empresa FICAP S.A., ela foi incorporada pela empresa Nexans, né? Essa incorporação, a Assembleia de Incorporação, ocorreu em 23 de julho de 2009. A operação foi registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro em 19 de 8 de 2009. Tá? A DIPJ, informando da incorporação, ou seja, dando ciência às autoridades fiscais do processo de incorporação, foi apresentada em 26 de 11 de 2009. E o auto de infração foi lavrado em 4 de fevereiro de 2010. Ou seja, claramente, por ocasião da lavratura do auto de infração, já havia sido comunicado formalmente às autoridades fiscais, por meio da entrega da DIPJ, a operação de incorporação. Então, a lavratura do auto de infração, né, contra a empresa FICAP incorporada, ela claramente foi feita de forma equivocada, na medida em que o sujeito passivo da obrigação tributária foi apresentado no auto de infração de forma errônea. Essa matéria, ela já foi objeto de apreciação em diversas vezes nesse conselho, né? Nós temos, imagino que todos tenham recebido os memoriais que foram enviados, em que claramente se reconhece que nessa hipótese de lavratura de auto de infração contra a empresa incorporada haveria uma nulidade do auto de infração, né? E os precedentes dessa colenda terceira Câmara também têm acolhido esse entendimento. Tanto é que os últimos julgamentos se aplicou a súmula CARF 112, em que expressamente se reconhece que o erro na identificação do sujeito passivo, no caso de lançamento realizado contra pessoa jurídica extinta, né, e tendo o fato sido comunicado ao Fisco Federal, isso acarretaria nulidade. Então, por esses motivos, o que espera a recorrente, com base tanto na jurisprudência dessa colenda terceira turma, quanto na jurisprudência do Conselho e na súmula 112, que seja dado provimento ao recurso especial da recorrente, para que seja declarada a nulidade do auto de infração. Muito obrigado a todos. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Palavra relatora. Dependentes da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, é importante recordar. Então, a gente tem um acordo recorrido, ementa na parte que interessa, né? Ao se constatar que o procedimento fiscal teve início antes da incorporação, que a fiscalização continuou a ser atendida no mesmo local pelo mesmo procurador, sem qualquer comunicado acerca do evento societário, e que a alteração cadastral no CNPJ somente foi feita após a ciência do lançamento, não se há de acolher a alegação de nulidade por ter sido o lançamento feito em nome da pessoa jurídica sucedida. Voto na parte da ementa que interessa. Ainda em preliminares, a interessada alega ter ocorrido erro na identificação do sujeito passivo. O lançamento teria sido feito em nome da FICAP em 10 de 2 de 2010, sendo que essa pessoa jurídica teria sido extinta em 1 de 8 de 2009, ao ser incorporada por Nexans Brasil. Como são os autos, encontro a folha 10, o termo de revisão de declaração
datado 16/4/2009, em nome da FICAP, lavrado no domicílio do sujeito passivo. Dele foi dada ciência pessoal ao procurador da pessoa jurídica, o senhor Moacir Rodrigues Frazão. Esse termo foi o documento inaugural do procedimento fiscal, sendo certo que, nesse momento, a pessoa jurídica FICAP possuía existência no mundo jurídico, operando e encontrada em seu domicílio tributário. Enquanto também os sucessivos termos de prosseguimento de ação fiscal em nome da FICAP, lavrados no mesmo endereço e sempre com ciência pessoal do mesmo procurador. Enquanto o auto de infração aqui discutido, datado de 4/2/2010, o nome da FICAP, lavrado no mesmo endereço com ciência pessoal em 10/2/2010 pelo mesmo procurador anterior, o senhor Moacir Rodrigues Frazão, agora identificado como analista fiscal. Na impugnação, Nexon se identifica como sucessora por incorporação de FICAP e, entre outras alegações, traz nulidade por erro na identificação do sujeito passivo. A incorporação teria ocorrido 1/8/2009 durante o procedimento de fiscalização. Diante dos fatos narrados, não se pode aceitar a alegação da recorrente. Observe-se que a incorporação ocorreu no curso do procedimento de fiscalização e a sucessora continua a atender o fisco no mesmo local com o mesmo procurador. Do ponto de vista operacional, não há notícia de alteração de algum aspecto relevante que pudesse ter sido chamada a atenção do fisco. A interessada teve no mínimo 4 oportunidades para comunicar pessoalmente ao auditor fiscal a ocorrência do evento societário e não o fez. Ao contrário, o procurador se manteve silente quanto à incorporação e continuou a receber os termos fiscais em nome da sucedida. Se isso não fosse suficiente, o acordo recorrido registra que a alteração cadastral no CNPJ foi recebida no dia 27/5/2010, após a ciência do lançamento. Acrescente-se ainda a pertinente observação do julgador ACO no sentido de ausência de prejuízo à interessada, visto que, em qualquer hipótese, o débito tributário é imputado a quem de direito à sucessora da FICAP S.A. Então, admitir a nulidade do lançamento, nessas condições, seria permitir que a interessada se beneficiasse de sua própria torpeza, o que é inadmissível em direito. Então, por isso que está rejeitado também essa preliminar de nulidade. O Acórdão Paradigma 103.21.223 traz o seguinte, complementa: a incorporação determina a extinção da pessoa jurídica, de tal maneira que, em verificada a sua ocorrência na data da constituição do lançamento de ofício, há evidente erro na identificação do sujeito passivo na medida em que o lançamento se volta para a entidade incorporada ao invés da sociedade incorporadora. No voto, tá, desse Acórdão Paradigma. No plano de fundo de discussão, nota este relator que o lançamento está constituído contra a CEVAI, empresa que, quando da materialização do crédito tributário, já não mais existia em face de noticiada incorporação ocorrida antes do lançamento de ofício. Logo, parece-me pertinente levantar a preliminar de nulidade de autuação em face do evidente erro de identificação, né? E aqui ele traz o voto, e não tem a questão aqui, que é crucial, a meu ver, que é a questão de ter já ocorrido a fiscalização, tá, nesse processo. Vê-se que do confronto entre os arestos, entendo que não há similitude fática, eis que no acordo recorrido a incorporação se deu no trânsito do procedimento fiscal, ainda que antes do lançamento, enquanto no acordo paradigma, ainda que a incorporação tenha ocorrido antes do lançamento, da mesma forma que o acordo recorrido, não ocorreu o trânsito de algum procedimento fiscal. Ora, tal fato se torna relevante, eis que no presente caso, a sucessora continuou a atender o fisco no mesmo local com o mesmo procurador. E a interessada teve no mínimo 4 oportunidades para comunicar pessoalmente ao auditor fiscal a ocorrência do evento societário e não o fez. Ao contrário, o procurador se manteve silente quanto à incorporação. E continuou a receber os termos fiscais em nome da sucedida. Se a incorporação tivesse ocorrido antes de qualquer procedimento fiscal do lançamento, aí entendo que poderia se cogitar em discutir a improcedência do lançamento por ilegitimidade da parte em respeito ao artigo 10 do decreto 7235, ou mesmo a nulidade constante do artigo 59 do mesmo diploma legal, ou mesmo aplicando a inteligência da súmula CARF 112, que fala que anula por erro de identificação do sujeito passivo o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida, comunicada ao ofício federal antes da lavratura da auto de infração. Então, por entender que há uma dissemelhança de fatos, eu não conheço recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Doutor Andrada. Também parabenizando o voto da doutora Tatiana. Entendo aqui que
a dessemelhança é flagrante, né? A diferença fundamental para não aplicar a súmula CARF número 112. Então, são paradigma, a situação ocorreu de uma determinada forma e no recorrido de outra forma. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Luiz. Presidente, considero impecável a análise de admissibilidade da senhora relatora e acompanho no não conhecimento. Doutor Valcir. De acordo com a doutora Tatiana, excelente voto. Voto com a relatora. Doutor Jorge. Acompanhe a relatora, presidente, pelo não conhecimento. Doutora Érica. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho a relatora pelo não conhecimento. Ficou muito clara a situação. Também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, não se conhecia do recurso especial. Esse é o resultado programado. Obrigado, doutor Emília. Obrigado, senhores. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Até logo. Tchau, tchau. Próximo é o item 10. De minha relatoria. Já está na pasta. Patrícia, pode chamar o patrono. Ok, presidente, faria a convocação. Item 10. Item 10 da pauta. Doutor Bruno, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Doutor Bruno. Bom dia a todos. Bom dia. A gente está te ouvindo, mas agora sim. Bom dia. Já temos a câmera ligada. Então, como eu disse, esse é o item 10, recorrente Sanmina, SCI do Brasil, interessado Fazenda. Doutor Rodrigo, o óleo de infração é superior a 12 milhões, viu? Oi? Não sei se é o caso de súmula, o óleo de infração é superior a 12. Na verdade, o óleo de infração, o valor dele é 13 milhões 304.310 reais. Ah, não é súmula. Infração é súmula. E o valor originário que está no processo tá 10.802. Do processo estava menor, aqui. Mas é maior que 10 milhões. Né? Não, é até 12, né? 12. Ah, é até 12, desculpa. É 12. Agora está até 12. Na primeira página aí do alto, Andrade, tá? Está na folha 4, aquele demonstrativo de crédito tributário do processo. Folha 4, não, folha 5. Folha 5. Aí foi lançado IRPJ, multas isoladas, PIS, reflexo, contribuição social reflexo, COFINS reflexo, contribuição social sobre lucro líquido. Eu sei que no final de contas dá um total de 13.304. Não sei se o patrão quer fazer algum comentário. Eu até imaginei que esse processo... Tem uma parte do crédito aí que foi baixada, houve a aplicação da retroatividade benigna em relação à multa isolada, houve um pagamento de uma parte por conta do contribuinte. Não sei se o colegiado leva em consideração o valor líquido do auto de infração, mas de fato o lançamento original é acima de 12 milhões. A gente tem que olhar o valor originário.
Então a gente vai retirar de pauta, doutor, esse. Perfeito, esse é um presidente. assunto bem simples, um assunto bem corriqueiro, mas queremos retirar de pauta e... Não é súmula não, né, presidente? Não. 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 Já quase foi súmula umas 5 vezes, mas não foi. Esse é o caso que é repetido mesmo, e até conheço a jurisprudência da turma, mas é que esse caso específico tem um ponto, por isso que eu fiz questão de pedir a sustentação oral, mas vamos aguardar a sessão presencial, presidente. Tá, então vamos aguardar presencial o aumento de alçada. Ele foi retirado de pauta pelo valor ordinário superior a 12 milhões, acima da atual portaria. Muito obrigado, doutor. Vamos passar. Obrigado, bom dia a todos. Esse era um dos dois que eu ia relatar. Próximo é o item 15 da pauta. Doutor Andrada, teremos apenas acompanhamento. O item 15 é recorrente Metalins, interessado em fazenda. Patrícia pode convocar já o patrão. Foi retirado de pauta, presidente. É isso que eu ia falar, ele foi retirado de pauta. Foi retirado de pauta? Aqui, ó. Está para retirar de pauta, isso. Retirar de pauta para consultação do patrono, item 15. O próximo, item 18. Ok, presidente. Recorrente, doutor Andrada também. Recorrente, Petrobras Distribuidora. Interessado, Fazenda. Pode chamar o patrono. Desculpa, qual item, presidente? Item 18. Recorrente Petrobras Distribuidora. Eu achei estranho que normalmente quando o patrono pede sustentação ou acompanhamento, ele não retira de pauta. Aqui ele retirou de pauta e ele mesmo pediu acompanhamento. Eu tenho um caso desse, que ele tirou de pauta e pediu acompanhamento. Normalmente que fazia o PGFN, tem acompanhamento, PGFN. Pode ser que ele tivesse com medo que não fosse aceito o pedido de retirada. Pode estar tranquila. Patrícia, fez a convocação do patrono, doutor? Sim, presidente, patrono convocado. Gustavo. Bom dia, conselheiros. Obrigado. Bom dia, doutor Gustavo. Vamos fazer o julgamento do item 18, recorrente Petrobras. Interessado Fazenda. Doutor Andrada é o relator. Com a palavra o doutor Andrada. Trata-se de um recurso especial de divergência apresentado pelo contribuinte, em face do acordo 3201-006-254. Eu transcrevi a emenda do acordo, é uma exigência de IOF, né, da pessoa jurídica. Nesse acordo, decidido por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de ofício e deu-se provimento parcial ao recurso voluntário. No recurso especial do contribuinte, admitido somente em sede de agravo, discute-se a possibilidade de realização de diligência fiscal e apresentação de provas posteriormente ao julgamento de primeira instância. Então, são essas duas questões, possibilidade de realização de diligência fiscal e apresentação de provas posterior ao julgamento de primeira instância. Em contra-razões ao recurso, a fase nacional pede que não seja conhecido e, caso supere o conhecimento, pede a negativa de provimento. É o relatório, presidente. Doutor, tem 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado.
Senhores conselheiros, senhor presidente, demais conselheiros da Igreja Câmara, o recurso especial, como relatado, tem por desiderado demonstrar a divergência do acordo recorrido com outros julgados desse CARF. A matéria, como já dito, trata de IOF do ano de 2007, cobrado em face de Petrobras Distribuidora. Apenas um resumo para contextualizar para vossas senhorias. Eram várias as hipóteses de cobrança no lançamento originário. Em primeira instância, com impugnação, alguns desses lançamentos já foram derrubados, acolhendo parcialmente a impugnação. Em recurso voluntário, outras hipóteses também já foram derrubadas. E ficou desse residual, que é até significativo para demonstrar até o equívoco do lançamento. O lançamento da ordem de 10 milhões de reais, sobrou, digamos assim, um lançamento da ordem de 1,5 milhão, depurado todas as cobranças indevidas. Em síntese, se alegava a existência de diversos mútuos através de contratos realizados com a controladora Petrobras e com alguns dos clientes que não se sujeitavam ao IOF, que se tratavam de parcelamentos e outros financiamentos, bem como renegociações de dívidas decorrentes de compra e venda de combustível e contratos de licença de uso, marca, imobiliários, etc. O único ponto que remanesceu, e é esse o objeto da divergência, é o que diz respeito aos contratos reentrados, que no entender da recorrida, trata-se, na verdade, de mesmos contratos que já haviam sido tributados anteriormente e que, por força de ajustes no seu sistema de dados, foram alocados de novo no sistema com mesmos dados, mesmas partes, mesmos valores envolvidos, apenas por conta dessa reentrada desses contratos no sistema. Mas assim não entendeu a fiscalização, assim não entendeu o acórdão recorrido. O que chama a atenção do acórdão recorrido é o trecho significativo para a recusa da baixa do processo em diligência ou permissão para a apresentação de novas provas. Assim disse no trecho pertinente ao que ressalto a vossas senhorias. Não cabe o pedido de diligência, pois não cabe à autoridade fiscal, em sede de diligência, fazer prova a favor do contribuinte, cujo ônus e oportunidade encerrou-se em sede de apresentação do recurso voluntário. Então, nesse caso, diferentemente dos outros acordos paradigmas que foram trazidos à colação, ele simplesmente afasta o direito da parte de, número 1, poder ter esse direito em busca da verdade material, que é, enfim, o desiderato desse julgamento nesse colegiado, em esfera pré-judicial, ou apresentação de provas posteriormente ao julgamento de primeira instância. E aí eu ressalto a vossas senhorias justamente o que está previsto no artigo 16, parágrafo 2º do Decreto 70.235, aonde ele traz especificamente as hipóteses para as quais fundamenta o pedido, o cabimento do recurso especial. Cabe a prova posteriormente ao momento previsto na legislação cabível, que é junto com a impugnação, quando fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, e o item C, que é esse ao qual eu me prendo, que é o que destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O próprio julgador, no acórdão recorrido, ele reconhece que, através de contratos que foram juntados pela própria recorrente em outro processo de mesmo teor e mesma matéria, diferindo apenas o período examinado, esclarecimentos sobre essa matéria. E simplesmente não autorizou que o contribuinte fizesse prova justamente com base nesses contratos. E os paradigmas, eu faço questão de trazer aqui a vossas senhorias, eles são claros. Por exemplo,
no acórdão 32.00.684 da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão, o trecho destacado é claríssimo. Aspas. Entendo que as informações e comprovações prestadas pela recorrente não eram satisfatórias para a autoridade fiscalizadora julgadora. Deveria a contribuinte ter sido intimada a complementá-la e não simplesmente negar o seu direito. Entendo que o processo, então, deva ser ajustado em diligência. Em outro trecho, desta feita, entendo deva ser baixado em diligência o processo e sendo intimado o contribuinte a juntar aos autos os documentos que eventualmente, porventura, entenda cabíveis. Ora, neste caso, existem provas que foram anexadas pela recorrente, que são registros contábeis volumosos, folhas 2603 a 2842, que entendia a recorrente que fariam prova cabal daquilo que alega. Ora, se em momento oportuno, no curso do julgamento, o julgador entende que aquilo não é suficiente, está se jogando fora a boa-fé do contribuinte, no caso, em querer provar aquilo que alega. Simplesmente recusar o direito de baixar em diligência ou ser intimado a apresentar uma outra prova, em contraponto a esse acórdão que acabei de ler os trechos destacados, a divergência é manifesta. Num caso, se nega o direito, e no outro caso, se entende que aquilo que o contribuinte de boa-fé quis trazer à colação não é suficiente, ou seja, o julgador tem conhecimento de que há boa-fé do contribuinte, que existem indícios de que aquelas provas existem, e mais, nesse caso específico, mais grosseiramente ainda, mencionado pelo próprio relator a existência de contratos que serviram para acolher o pleito do contribuinte em outro processo de mesma matéria e de mesmo teor, diferindo apenas o ano. Qual a dificuldade, então, senhores conselheiros, se baixar o processo em diligência para se analisar os contratos que já estão naqueles autos ou, propriamente, esses registros contábeis em cotejo com os contratos e com outros contratos? O que não pode, com todas as vênias a quem pense diferentemente, é à medida em que o processo anda, se alega algo novo e o contribuinte fica impedido de fazer contraprova a isso, violando às escâncaras o dispositivo do Decreto-Lei 70.235. Acabei de ler, artigo 16, parágrafo 2º, item C. Destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Foram trazidas pelo próprio conselheiro, o julgador do acórdão recorrido. Em reforço, o segundo paradigma é o que trata do seguinte, é o acórdão 9303.007.855, da terceira turma do Conselho Superior. Aspas, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente ao julgamento em primeira instância. Então, esses paradigmas, a par de um outro que agora não convém, eles estão, em síntese, demonstrando que deve prevalecer nesse conselho o princípio da verdade material, mormente quando o próprio julgador sabe, tem ciência e tem conhecimento da existência de provas que podem infirmar o lançamento. Então, com base nesse contexto fático e teórico e processual, é que entende a recorrente que o recurso precisa ser acolhido porque a divergência é manifesta. Em um caso, abre-se a relativização do princípio da preclusão para admitir diligências novas e abertura de intimação aos contribuintes para apresentar as provas que entende cabíveis. E, nesse caso, o conselheiro aponta a ausência de provas e se nega a produzir as provas aos quais o contribuinte deseja fazê-las, apenas por conta do fenômeno da preclusão, que, em outro paradigma, mostra-se, vem sendo relativizado por esse conselho. Então, por esses motivos, e somado ao fato de que uma autuação que veio de primeira instância, com 4, 5 itens, e cada um deles foi sendo derrubados, sobrou 25% do auto originário, o que, numa conta de padaria, mostra-se que aquela intenção primária do julgador primário daquele lançamento vem sendo derrubada um a um. E esse provimento, com relação a essa prova que precisa ser feita, vai comprovar justamente a alegação da empresa, que esse lançamento, de modo quase que integral, não procede.
negar o direito à produção da prova, com todo o respeito e vênias a quem pense diferentemente, é negar a própria jurisdição. Ou seja, simplesmente por conta do atual estágio, joguemos fora o princípio da verdade material. Qual é o escopo finalístico do julgamento nesse caso? O ajuste da legalidade dos lançamentos contra os contribuintes. Ao fim desiderato, em resumo, é isso. Ora, como é que a gente pode ter certeza da lisura e da legalidade manifesta desse julgamento e desse lançamento, se um princípio básico, basilar da defesa, que é a possibilidade de apresentar provas e se contrapor aos argumentos que foram veiculados sobre as provas que ele voluntariamente apresentou de boa fé. Ou seja, nós não estamos aqui num patamar onde o contribuinte simplesmente abandonou o processo, não apresentou nada, não quis produzir nada e tenta, num estágio avançado, fazer jus a um pedido de diligência simplesmente para ganhar tempo. Não, não é o caso. Nós estamos diante de um caso onde 75% do auto foi derrubado e um pedido para diligência que vai comprovar que o resto do auto não procede, é negado, não faz o menor sentido. Então, com base nesse resumo que trago aqui a vossas senhorias, é que se pleiteia o acordo do recurso pela demonstração inequívoca da divergência, me parece, com todo respeito, de novo, a quem pensa diferentemente, parece que está devidamente demonstrada a divergência, e, nesse sentido, requer o acolhimento para que, na esteira de diversos outros procedimentos feitos aqui nesse Conselho, se baixe o processo em diligência para que o contribuinte possa contrapor essa argumentação do julgador do acordo recorrido com relação aos registros contábeis que ele entendeu que não eram suficientes. Isso está dito no voto dele, de modo expresso. Ele entendeu que esses registros contábeis não eram suficientes. Ora, se o contribuinte faz prova de boa-fé e aquilo é entendido pelo julgador como não suficiente, é porque ele está subentendido que, de fato, existem provas que podem ser suficientemente para elidir a dúvida do julgador. Nós vamos permitir que essa dúvida seja sanada. Simplesmente obstaculizar que essa dúvida seja sanada é o mesmo que negar o próprio direito à instância, à produção de prova, a um julgamento justo e ilibado aqui nesse Conselho. Então, por essas razões, senhores conselheiros, agradecendo a atenção de todos, é que pleiteamos o acolhimento do recurso especial e, após acolhido, que o mesmo seja provido, para que seja baixado em diligência e que a prova seja possível. Não se pode conceber continuarmos com essa dúvida. Não é justo com a segurança jurídica e o direito subjetivo do contribuinte nesse caso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Andrada. Bem, o recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende aos demais pressupostos ao seu conhecimento. Em relação à primeira matéria divergente, possibilidade de realização de diligência fiscal, foram apresentados dois acordos paradigmas, 1202.00306 e 3201.00684. Foram os dois apresentados. No primeiro, a análise do exame de admissibilidade, aprovado por mim, negou-se seguimento a esta matéria com a conclusão que os acordos paradigmas apresentados não comprovavam a divergência. Em despacho de agravo, esta matéria foi admitida, considerando válido para comprovar a divergência somente o segundo paradigma, 3201.00684. Eu transcrevi um excerto aí no despacho de agravo, onde fica claro que o recurso foi admitido somente com base no acórdão 3201.00684. Preliminarmente, ressalto que concordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial aprovado por mim, de que o confronto das decisões não permite deduzir a divergência de interpretação, pois as situações fáticas são distintas. Mas não é necessário adentrar novamente nessa análise, pois existem dois outros motivos suficientes por si só para negar seguimento ao recurso especial em relação a esta matéria.
Primeira delas é que o Acórdão 3201-0064 não se trata de uma decisão relativa à interpretação da legislação tributária, mas sim de uma resolução para solucionar questões processuais relativas à formação de provas. Aí eu transcrevo um trecho do Manual de Admissibilidade do Recurso Especial aprovado pelo presidente do CARF, onde ele deixa claro, expressamente que as resoluções não podem servir como paradigmas para a interpretação, para comprovar a divergência na interpretação da legislação tributária. Ele até destaca um trecho. Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório. Supondo remotamente que esse colegiado supere esse entrave, aceitando a resolução como divergência, o Acórdão Paradigma 3201-00684, que é essa resolução, foi proferido pela mesma turma de julgamento que proferiu o Acórdão Recorrido. Portanto, é evidente que não se trata de divergência entre turmas distintas de julgamento, como exige o regimento interno. Transcrevi o artigo 67 do RICARF. Então, nesse sentido, tanto o Acórdão Paradigma 3201-00684, proferido em maio de 2016, quanto o Acórdão Recorrido 3201-00624, proferido em dezembro de 2019, foram julgados já na vigência do atual regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda 343, de 9 de junho de 2015. Diante do exposto, nega seguimento ao recurso especial em relação à matéria, possibilidade de realização de diligência fiscal. A segunda matéria divergente, apresentação de provas posteriormente ao julgamento de primeira instância, em seu recurso especial, o contribuinte aduz em síntese que o Acórdão Recorrido teria declarado preclusa as provas trazidas aos autos posteriormente ao julgamento em primeira instância administrativa. Nesse sentido, o recorrente transcreve a ementa do Acórdão Paradigma 93037855, que é da nossa turma. Então, a transcrição dele é feita no recurso especial, onde se fala que, tendo em vista que se admite a juntada e análise de novas provas após o julgamento da impugnação. Traduzindo a questão, poderia-se dizer que, na ótica do recorrente, o Acórdão Recorrido teria negado o conhecimento de documentos apresentados após a impugnação, sendo que no Acórdão Paradigma esse direito foi garantido. De fato, o Acórdão Paradigma 9303-007855, transcrevi a ementa dele aí, relativizou a preclusão em nome do princípio da verdade material. Na emenda está clara que os elementos trazidos comprovam de maneira inequívoca a certeza e liquidez do direito petitório. Nesse voto proferido pela ilustre conselheira Vanessa, considerou-se que as provas apresentadas após o julgamento da impugnação foram definitivas e comprobatórias do direito invocado pelo contribuinte. Transcrevi um excerto do voto da doutora Vanessa. Ela aceitou os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, comprovaram a liquidez e certeza de parte do crédito tributário, já que não demandam novas discussões no âmbito do recurso voluntário. Em resumo, aceitou-se as provas em razão de sua solidez e também por não demandarem novas discussões de mérito. Veremos que no Acórdão Recorrido tais situações não ocorreram. O próprio pedido do contribuinte de recurso especial demonstra que não se tratam de provas objetivas e suficientes para demonstrar o seu direito, como ocorreu no Acórdão Paradigma. Transcreva abaixo o pedido do seu contribuinte de recurso especial. Ele faz o pedido aí. De modo que sejam os autos desse processo baixados à origem para a realização de diligência fiscal de forma a analisar os registros contábeis como prova, demonstração, dos contratos, tal. Assim, inequivocamente, o que o contribuinte pretende é que os registros contábeis de folhas 2603 e 2842 sejam confrontados com os correspondentes contratos com o intuito de demonstrar a incidência do OEF. Ocorre que esses registros contábeis de folhas 2603 e 2842 já tinham sido apresentados desde a impugnação, e a DRJ entendeu que eles eram insuficientes para a comprovação pretendida pelo contribuinte. Essa situação está clara no voto do Acórdão Recorrido. Eu transcrevi um trecho em que fica claro que esses registros contábeis já tinham sido apresentados por ocasião da impugnação.
Portanto, resta incorreta a afirmação do contribuinte de que o acordo recorrido teria declarado a preclusão de algum elemento de prova apresentado com recurso voluntário. No voto, o trecho transcrito acima, sendo que o último destaque negritado por mim, deixa evidente que o contribuinte deveria ter apresentado as provas em sede de recurso voluntário. Portanto, a impossibilidade de apresentação de provas após a impugnação sequer foi questionada. Ressalta-se ainda que, caso o contribuinte tenha apresentado qualquer elemento de prova com o recurso voluntário e que não tenha sido considerado no acordo recorrido, deveria ter apresentado embargos de declaração apontando a suposta omissão. Portanto, seja pela falta de questionamento da matéria, apresentação de provas posteriormente de julgamento de primeira instância, seja pela evidente diferença fática entre o acordo recorrido e o acordo paradigma, o recurso especial do contribuinte não deve ser conhecido. Então, voto por não conhecer o recurso especial apresentado pelo contribuinte. Em relação ao conhecimento, presidente, concluo meu voto. Com a palavra, doutora Tatiana. Presidente, o doutor Andrada foi muito claro no seu voto, o voto está completíssimo, parabéns, eu acompanho o relator. Doutor Luiz. Presidente, a primeira matéria tem um lapso que me parece intransponível, mesmo colegiado, é impossível haver divergência entre decisões do mesmo colegiado. Quanto à segunda matéria, aí ele foi no detalhe profundamente e verificou que não é o caso aqui de impossibilidade de apresentação de nova documentação, e sim não apresentação, porque é a mesma documentação, situação totalmente diferente da do paradigma. Paradigma tinha uma nova documentação que era definitiva. Não ocorre isso no recorrido. Não há como fazer um cotejo dessas situações para chegar à conclusão que o acórdão, o colegiado que proferiu o paradigma, teria julgado de forma diferenciada o recorrido. Parabéns para o relator e acompanho o não conhecimento. Doutor Valcir. Relator sempre preciso, com o relator. Doutor Jorge. Sem reparos ao voto do doutor Andrade, excelente, como só ia acontecer, acompanho pelo meu conhecimento. Doutora Érica. Com o relator, parabéns, doutor. Doutora Vanessa. Acompanho o relator, presidente, pelo não conhecimento. Também acompanho o relator, estou proclamando o resultado. O recurso foi não conhecido por unanimidade de votos. Obrigado, doutor Gustavo. Vamos dar um intervalo de 15 minutos. Vamos parar a gravação.